Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, querida amiga, querido irmão, você querido ouvinte das manhãs com o Espírito Santo. E eu tenho uma palavra poderosa para o seu coração nessa manhã, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 25, verso número 14, que nos diz assim: Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: Do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. Ei, queridos, Davi estava no deserto, Davi tinha os seus homens. Davi, enquanto ele estava no deserto, ele protegeu os pastores de Nabal e o rebanho de Nabal. Mas quando ele precisou de provisão de alimento, que ele enviou os seus mensageiros até Nabal, Nabal se recusou a estender a mão e ajudar a Davi com a provisão do alimento. Quando Davi ouve que os mensageiros retornam e contam para ele o que havia acontecido, a ira entrou no coração de Davi, e Davi então reúne seus homens e decide descer com a espada sobre a casa de Nabal. Nabal era um homem grosseiro, um homem insensato, um homem dominador, um homem que era rico e achava que não dependia e não precisava de ninguém. Mas eu quero te dizer que dentro da casa de Nabal havia uma mulher chamada Abigail, uma mulher que era sábia, que edificou o seu lar e a sua casa. Uma mulher pacificadora que mudou a história da casa dela, da vida dela. Uma mulher que teve uma atitude extraordinária no momento a qual ela precisou se posicionar. Quando o servo chega diante dela e diz o que havia acontecido, na mesma hora ela começa a preparar alimentos e vai em direção a Davi. E quando ela chega diante de Davi, ela tem um diálogo com Davi, ela conversa com Davi e pede para Davi não descer contra a casa dela. E Davi a escuta, e Davi ouve. Porém, eu quero te dizer algo nesta manhã abençoada. Deus ama o pacificador, porque o pacificador ele vai e apazigua as situações. Ele não põe fogo na situação, mas ele apazigua, ele apaga o incêndio. E assim foi essa mulher incrível, inesquecível, que mudou o destino a Abigail. Mudou o destino dela, a descendência dela e protegeu a casa dela. Uma mulher que nós precisamos olhar para ela e imitá-la, porque muitas das vezes precisamos de posicionamento e atitude para mudar a nossa história. E assim foi Abigail. Quando Abigail retorna para sua casa, ela vê o seu esposo insano, insensato, fazendo um banquete, fazendo uma festa, embriagado. No dia seguinte, ela encontra Nabal, conta para ele o que havia acontecido, ele fica duro como pedra. E após 10 dias, Deus feriu a Nabal, e Nabal morreu. Entenda algo. Muitas das vezes, algumas pessoas vão se levantar contra você. Algumas pessoas vão te insultar, ou fazer coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, que não estão de acordo com os posicionamentos que deveriam ter. Mas o Senhor, Ele é o justo juiz, Ele é aquele que se levanta, Ele é aquele que se põe de pé, Ele é aquele que vai pelejar por você. Então, nesta manhã, eu convido você a ficar quieto, a ficar parado e ver o livramento que Deus vai te dar. Muitas das vezes as pessoas se levantam contra a sua vida sem motivo, sem causa, mas Deus, Ele está dizendo que Ele está nessa guerra e Ele ouve conversas que nós não podemos ouvir. Sempre haverá alguém disposto a se levantar como pacificador para defender o seu nome aonde você pisar. Mas o Senhor também, Ele é o justo juiz que se levanta para defender o que é justo, o que é reto. Então aquieta a tua alma, descansa o teu coração, porque quando Davi soube da morte de Nabal, ele foi até Abigail e tomou ela como sua esposa. A história dessa mulher foi mudada porque ela se posicionou e ela simplesmente protegeu o seu povo e a sabedoria dela transformou e mudou a sua história. Que nessa manhã você fique com essa mensagem no seu coração. Aquieta-te, descansa, porque o justo juiz, ele se levanta para pelejar por você. Beijinho no seu coração, da Bispa Kellen, que ama você de montão. Shalom, Adonai.